Tivemos nos últimos dias a divulgação de uma das etapas do censo, ou de informações do censo de 2022. Ela traz, sem dúvida, números e estatísticas e comparativos muito importantes para o planejamento de políticas, seja a nível municipal, seja a nível estadual, mas do país como um todo. Aqui no jornal NT Sul, nosso colega Bernardo Miller fez uma matéria bem interessante, jornalisticamente de muita qualidade, em que fez os comparativos em termos do país, do estado, de Cachoeira do Sul e da própria região. E isso nos deu informações suficientes para que nós possamos pontuar 3 que nós achamos que seriam, digamos, mais importantes para esse espaço aqui. Uma delas é que tivemos, e os dados mostram, um aumento da população idosa no Rio Grande do Sul. Mais de 50%. E a tendência é de que realmente isso vá continuar acontecendo e tenhamos uma mudança muito importante, demograficamente falando, no nosso país para os próximos anos. Mas a pergunta importante que se faz, o que se tem de políticas públicas para esse universo tão importante de pessoas? Não é só a saúde e a previdência. É a assistência. E o que nós vemos, infelizmente, são muitas deficiências. O nosso asilo aqui, Nossa Senhora Medianeira, que abriga mais de 70 idosos, ele sofre sistematicamente por falta de recursos. E o poder público ele vira as costas, como se não tivesse nada a ver, já que lá é um trabalho de voluntários. Um segundo item importante do censo, temos um número maior de mulheres. Como está também as políticas para as mulheres, políticas públicas para as mulheres. E aqui se fala não só da questão da maternidade, estamos falando de mercado de trabalho, estamos falando da questão de uma isonomia salarial, segue ainda os homens ganhando mais, fazendo as mesmas coisas do que as mulheres. Temos os problemas da violência, o feminicídio, temos o problema de que muitos lares brasileiros são as mulheres as responsáveis. E como é que elas fazem com os filhos menores? Temos poucas creches. Então, essa é a discussão maior que tem que ser feita em cima do que nós temos de um dado numérico ou estatístico. E um terceiro item também, que é muito importante e preocupante, é que nós temos um número maior de mortes de jovens, adultos, geralmente de 15 a 24 anos, do sexo masculino. A violência está impregnada nisso, já que as mortes, elas não são de causas naturais. Pelo contrário, nós temos aí acidentes de trânsito, temos tráfico de drogas, temos todas essas coisas que estão no nosso dia a dia e na imprensa de maneira geral noticiando e fazendo com que lamentemos vidas tão jovens sendo perdidas. Eu acho que chegou o momento de que aconteça em cima deste último censo, e já deveria ter acontecido em todos os outros, é que esses dados eles não fiquem ao ar e somente de grupos pequenos, mas que os gestores, de maneira geral, eles utilizem essas informações para os seus planejamentos. E aqui vai um poder que não pode se eximir disso. O poder legislativo, ele deve ser o grande ponto da discussão desse censo. Não se vê isso se falar que teve uma sessão, teve algo para discutir os dados, não. O que muitas vezes estamos percebendo, e já falamos aqui nesse espaço, é uma inversão de poderes, os legisladores tentando fazer o papel do executivo. Isso não está dando certo e nem vai dar certo. Mas o que a população precisa, a sociedade precisa, o país precisa, é que em todos os níveis os legisladores se debrucem nisso e proponham planos, proponham legislação e que elas possam ser cumpridas e também a alocação de recursos nos orçamentos. Nós não precisamos das mesmas coisas ou do que já está posto e que não vem tendo resultado, haja visto que os serviços que são prestados à população com alto custo de impostos, eles não têm sido bem aceitos pelas deficiências, não dos servidores, mas da estrutura como um todo. Então que o censo, ele sirva para o planejamento, que ele não vá para uma gaveta ou que fique perdido, somente discussões pontuais e no momento em que ele é divulgado. Boa tarde.